Boa noite, galera. Tá aparecendo pra vocês aí? Tá, não tá? Tá sim. Boa noite, tá sim. Pronto. Beleza. Então, eu me chamo Luiz, né? Vou estar acompanhado hoje de Cristóvão e vamos dar a sequência, né, ao módulo sobre manejo da dor. E nosso tema de hoje são os analgésicos não opioides, certo? Então, basicamente, antes de iniciar, eu vou definir ou tentar definir o que seriam os analgésicos não opioides. Nessa definição, ela é um pouco difícil porque os livros em si, eles não vão ter um capítulo exatamente para discutir os analgésicos não opioides, né? Mas a gente vai ter diversos analgésicos, diversos fármacos, na verdade, que vão ter uma ação, é, diversas ações, mas vai acabar tendo uma ação analgésica. Geralmente a função primária nem é a função analgésica, mas vai acabar tendo como ação secundária, uma ação terciária, a analgesia, certo? E sendo assim, a gente separou aqui os conteúdos das sessões, tanto é que a gente tinha separado alguns outros, mas vimos que também vai ser o da próxima sessão, que são os AINES e os antipiréticos, porque na prática vão ser fármacos com uma ação definida, porém a analgesia vai estar contida também, certo? Então eu vou trazer os anticonvulsivantes, os antidepressivos, e Cristóvão vai trazer os mil relaxantes e os canabinoides, beleza? Então, começar pelos anticonvulsivantes, a utilização prática dele é para tratamento da epilepsia, certo? Vai ter diversas outras utilidades, mas a grande pioneiro é o tratamento da epilepsia. E aqui eu trouxe uma foto, né, uma imagem de uma comunicação neuronal. A comunicação neuronal, ela vai se dar basicamente por dois estímulos. O estímulo elétrico, que vai se dar a partir da abertura dos canais iônicos. Então, os canais iônicos se abrem e vai acabar entrando esses íons, né, positivos, geralmente, né, que é os íons de cálcio, os íons de potássio, os íons de sódio, entra nesse terminal pré-sináptico, gera a carga nesse terminal e, sendo assim, produz a carga suficiente para que o estímulo químico, que é o neurotransmissor, seja liberado. Essa é basicamente a comunicação neuronal. O que é que a gente vai ter aqui na epilepsia? A gente vai ter essa comunicação vai estar exacerbada. Por algum motivo, vai ter muitos neurotransmissores, ou os canais iônicos vão estar muito abertos, mas o que a gente vai ter é uma comunicação exacerbada. E os anticonvulsivantes vão tentar diminuir essa comunicação, certo? Então, vou falar um pouco da farmacocinética, certo? E depois eu abro um pouco mais sobre o mecanismo de ação. Sobre a farmacocinética, a gente vai ter uma administração preferencialmente oral, mas a gente vai ter parenteral também, em alguns casos, tá? Essa farmacocinética é de maneira geral, depois eu vou acabar abrindo um pouco para os principais fármacos, certo? E vai apresentar uma absorção satisfatória. Quanto à distribuição, em geral, ela se liga fracamente às proteínas plasmáticas, beleza? E em relação ao metabolismo, a grande parte vai sofrer a metabolização hepática, e sendo a excreção, né, a partir dos metabólitos inativados pelo fígado, a maioria vai ter a excreção renal, certo? Caso eliminado através da urina. Então, adentrar um pouco mais na farmacodinâmica, né, dos anticonvulsivantes, eles vão se dar a partir de quatro mecanismos de ação. Né? A literatura ela traz exatamente como três, mas tem alguns fármacos que vão acabar se utilizando de outro mecanismo. Então, a gente tem a potencialização da ação do GABA. O GABA ele é um neurotransmissor inibitório, né, que vai acabar inibindo essa comunicação, né, entre os neurônios, certo? A gente vai ter outra ação, que é a inibição da função dos canais de sódio. Como eu falei, a estimulação elétrica ela vai se dar pela abertura dos canais de sódio. Então, um mecanismo é a inibição das funções dos canais de sódio.
O outro mecanismo é a inibição da função dos canais de cálcio também. E o outro quarto mecanismo que alguns fármacos vão acabar trazendo é a antagonização do neurotransmissor excitatório, que é o glutamato. O glutamato ele é um neurotransmissor excitatório, beleza? Que vai ampliar essa comunicação entre os neurônios. Então o fármaco ele vai se dar por um desses quatro ou pelos quatro, né? Vai ser bastante variado de acordo ao grupo, de acordo ao fármaco, certo? Então, como é que vai se dar? Né? A gente tem que alguns fármacos eles vão se ligar aos canais iônicos, certo? De modo com que esses canais iônicos eles sejam inibidos, certo? E alguns outros vão potencializar a ação do GABA, como eu já falei, né? Vou trazer mais à frente quando eu falar mais dos barbitúricos e dos benzodiazepínicos, certo? E a antagonização do neurotransmissor excitatório, de modo com que essa comunicação entre os neurônios, ela que antes estava exacerbada, ela venha a diminuir, certo? Então eu vou trazer um fármaco aqui, eu vou começar a trazer alguns fármacos, certo? E um bastante utilizado é a fenitoína. Ele é considerado um fármaco anticonvulsivante não sedativo, certo? Ele é bastante antigo, foi introduzido cerca ali de 1938, certo? Em relação à farmacocinética, ele vai se dar através da administração oral, mas também vai ter a administração parenteral. O ideal é a oral, né? A gente vai ter que a via intramuscular ela não vai ser tão boa a absorção, ela vai demorar e o mecanismo de ação não vai ser tão ideal, a ação não vai ser tão eficiente. Vai ter metabolização hepática e a excreção renal. Em relação ao mecanismo de ação dela, vai ser aqueles todos que eu abordei, né? A inibição dos canais iônicos, a diminuição da liberação de glutamato e o aumento da liberação ou a potencialização do GABA, que é o neurotransmissor inibitório. Quanto à minha vida dessa fenitoína, ela vai variar ali cerca de 12 a 36 horas, certo? Esqueci de falar. E vai ser em média 24 horas, tanto é que o uso dela, né, o tratamento geralmente é diário, né, uma dose diária. Quanto aos usos clínicos, a gente vai ter tratamento de crises parciais, né, na epilepsia em si, a gente vai ter dois tipos de crise, que é a crise parcial, que vai se dar a partir de apenas um hemisfério do sistema nervoso, e as crises generalizadas, que vai se dar a partir de dois hemisférios, certo? Então, ele vai tratar o tratamento de crises parciais e também tratamento de crises tônicos clônicos generalizadas, que é um tipo dessa crise generalizada. Em relação às interações da fenitoína, ela se liga altamente à proteína, então ela vai dar uma má interação, né, medicamentosa com alguns outros fármacos que vão se ligar também altamente às proteínas, de modo que seu sítio de ligação com as proteínas seja menor e a ação do fármaco seja menor. Então, geralmente, a gente vai ter a perda da ação. E se tiver o aumento da dose, a gente pode ter a hepatotoxicidade. Em relação aos efeitos colaterais, a gente vai ter uns efeitos colaterais bastante clássicos dos anticonvulsivantes, que são esses três aqui: o nistagmo, a diplopia e a ataxia, principalmente no início do tratamento. Então são sintomas, são efeitos colaterais bastante clássicos, mesmo com dose comum. E pode ter também a sedação em doses bastante alta. Em uso em longo prazo, a gente pode ter traços faciais grosseiros. E também em uso prolongado, a gente pode ter a anormalidade da vitamina D, né, do mecanismo da vitamina D, e que pode gerar osteomalácia. Então, sobre a fenitoína, eu acho que é basicamente isso. Agora, falar um pouco sobre a carbamazepina. Carbamazepina também é outro fármaco bastante utilizado, né, nos anticonvulsivantes, principalmente porque ele vai também participar do tratamento da neuralgia do trigêmeo, certo? Então, quanto à farmacocinética, a gente vai ter a preferência
Preferência não, a gente vai ter apenas a administração oral como via. A distribuição dela é lenta, tem uma meia-vida aí cerca de 36 horas, certo? Ela também vai se ligar às proteínas. E quanto ao seu mecanismo de ação, ela vai se dar pela inibição dos canais iônicos, principalmente os canais iônicos de sódio e de potássio. E também a diminuição da liberação de glutamato, que é o neurotransmissor excitatório. Seus usos clínicos vai estar quanto ao tratamento de crises parciais, tratamento de crises tônicos clônicas generalizadas e também em pacientes com neuralgia do trigêmeo. Quanto às interações, a gente vai ter alguns fármacos que aumentem a capacidade metabólica das enzimas hepáticas, alguns fármacos como o fenobarbital, né, que vão, e a própria fenitoína, que eu abordei anteriormente, vão acabar aumentando o metabolismo dessas enzimas hepáticas, de modo com que a ação desse fármaco, da carbamazepina, não seja tão efetiva. Quanto aos efeitos colaterais, vai ter aqueles dois efeitos colaterais clássicos, né, a diplopia e a ataxia, principalmente no início, e a gente pode ter também o desconforto gastrointestinal discreto e também instabilidade. Em alguns casos, pode também levar à sonolência. Então, é basicamente isso sobre a carbamazepina. Outro fármaco também bastante utilizado é a gabapentina, certo? Então, vai ter esse outro fármaco aqui que é a pregabalina, que também é bastante parecido a estrutura, né? E as ações também vai ser bastante parecida. Ela vai ter a administração oral, né? Ela não se liga às proteínas, ela vai ser um pouco diferenciada. Ela não vai passar pelo metabolismo hepático, certo? Então ela vai ter excreção renal também, porém, por não passar pelo metabolismo hepático, né, ela vai ser eliminada de maneira inalterada, certo? Quanto ao mecanismo de ação, a preferência é pela inibição dos canais de cálcio e também a diminuição da liberação de glutamato, que é o neurotransmissor excitatório. Quanto aos usos clínicos, quanto também às crises parciais, tratamento de crises parciais, tratamento de crises tônicos clônicas generalizadas e também sobre o tratamento da dor neuropática. Quanto às interações, elas são insignificantes, principalmente porque ela não tem essa metabolização hepática, então praticamente não tem uma má interação com outros fármacos. Quanto aos efeitos colaterais, a gente vai ter sonolência, tontura, ataxia, cefaleia e em doses maiores pode acontecer o tremor também. E agora eu vou falar um pouco mais desses dois grupos que também são tratados como anticonvulsivantes, mas eles vão ser eles são considerados agentes sedativos e hipnóticos, certo? Que é o benzodiazepínicos e o barbitúricos. Eles vão ter um mecanismo de ação bastante semelhar, certo? Então eu trouxe aqui algumas estruturas que vão fazer parte do benzodiazepínicos, o diazepam, triazolam, certo? Lorazepam. Como pode perceber, a estrutura química deles são bastante parecida, porém vai variar um pouco quanto à lipossolubilidade dele, certo? Eu vou falar um pouco mais à frente também. E aqui está quanto aos barbitúricos. O mais utilizado na prática é esse fenobarbital, mas a gente vai ter outros tipos aí também. Quanto à farmacocinética dele, ele vai ter uma absorção oral e uma administração também parenteral. O metabolismo vai ser hepático, principalmente pela enzima citocromo P450, e a excreção vai ser renal. Aqui está essa tabela do Katzung, né? Ele traz alguns fármacos, e aqui está relacionado
a concentração, o tempo de concentração que o fármaco vai chegar no seu limite, no seu máximo, e aqui é a meia-vida. Então, como pode perceber, apesar da estrutura, né, a estrutura química ser bastante parecida, a gente vai ter uma meia-vida bastante diferenciada, e isso vai se dar pela lipossolubilidade. Quanto mais for lipossolúvel esse fármaco, mais fácil ele vai atravessar a barreira hematocefálica e vai acabar realizando sua ação. Quanto menor for, mais difícil vai ser de atravessar e maior vai ser sua meia vida. Quanto ao mecanismo de ação, o mecanismo de ação dele ele vai potencializar a ação do GABA. Como eu falei, o GABA ele é um neurotransmissor inibitório. E aqui eu trouxe essa imagem também do Katsung, e eu vou demonstrar porque o GABA ele é um neurotransmissor inibitório e também mostrar o mecanismo de ação desses benzodiazepínicos e também dos barbitúricos. Então, a gente vai ter o neurotransmissor GABA, certo? Ele vai ser liberado pelos neurônios GABAérgicos que produzem e liberam esse GABA, certo? Então, aqui vai estar a fenda sináptica, passando, né, nessa região, o GABA vai ser liberado lá pelos outros neurônios. Quando ela passar aqui nesse receptor GABA, que é um receptor GABA, certo? Aí tem essa parte aqui que recebe, que percebe, né, que o GABA está passando, e a partir disso a gente vai ter a liberação a abertura dos canais de cloreto. E aí sim, o cloreto ele parte do meio extracelular para o meio intracelular, parte, né, da fenda sináptica para dentro do neurônio. E por que o cloreto ele tem uma função inibitória? Porque ele tem uma carga negativa. Então ele vai tirar a carga do neurônio. E os outros canais iônicos, como os canais de sódio, canal de potássio, canal de cálcio, ele vai botar a célula íons positivos. Os íons positivos vai permitir com que o neurônio ele tenha um estímulo elétrico para aí sim o neurotransmissor ele ser liberado. Se a gente está botando os íons negativos, esse neurônio ele não vai ter a carga suficiente. Se a gente está tirando a carga, esse neurônio ele não vai ter a carga suficiente para liberar o neurotransmissor, que é o que esses anticonvulsivantes querem, certo? Então, o receptor GABA basicamente é isso. E os benzodiazepínicos, né, ele traz aqui também o flumazenil e o zolpidem, que são agentes hipnóticos sedativos mais recentes, e aqui os barbitúricos, eles vão estimular essa abertura dos canais de cloreto, certo? A diferença quanto a esses dois medicamentos é a ligação. A gente vai ter que esse receptor, ele é um receptor, é uma estrutura pentamérica. Ele é formado por 5 partes, como a gente pode ver. Tem essas duas partes beta, as duas partes alfa, e essa parte gama, e aqui o canal, né, no meio. Então, os barbitúricos, eles se ligam a essa parte central beta e essa parte central alfa. Já os benzodiazepínicos, eles tendem a se ligar nessa parte entre alfa e gama, nessa região mais central do canal, mais próximo ao canal, né? E por meio disso, eles são mais eficientes do que os barbitúricos, certo? E vão estimular a liberação, né, a entrada desses íons cloreto. Então, basicamente é isso. Quanto aos usos clínicos, né, dos dois fármacos, eu separei em 5 efeitos, né? O Katsung ele relata 5 efeitos, que é o efeito de sedação. Esses fármacos eles têm um efeito de calmante em doses mais baixas, certo? A gente vai ter a hipnose em doses um pouco mais elevadas. Então a gente vai ter o aumento do sono não REM, que é aquele, né, no sono ele vai ser dividido em duas etapas, né, que é o sono REM, que é aquele movimentos oculares, e o sono não REM, que é o sono mais profundo. Então a gente vai ter um aumento desse sono mais profundo. A gente pode ter também a anestesia em doses um pouco mais altas. Vai ser característica dos barbitúricos tiopental e o metoexital, e dos benzodiazepínicos o diazepam, o lorazepam e o midazolam, vai acabar tendo esse efeito mais anestésico. Principalmente
a administração da via intravenosa, que a absorção ela vai ser mais rápida, então vai acabar gerando esse efeito anestésico. Eles também funcionam, né, como efeitos anticonvulsivantes, principalmente o clonazepam, o nitrazepam, o diazepam também, o fenobarbital, que eu falei que é o mais conhecido dos barbitúricos, eles também vão ter efeitos anticonvulsivantes, né, por essa potencialização do GABA. Outro efeito também é o relaxamento muscular, principalmente pelos benzodiazepínicos. Eles deprimem a transmissão na junção neuromuscular esquelética, permitindo o relaxamento muscular. Outro efeito também é a depressão respiratória. É um efeito positivo em alguns casos, certo? Mas ele vai acabar gerando um efeito colateral. Né? A literatura traz que essa depressão respiratória é como se o indivíduo estivesse dormindo. Os efeitos cardiológicos, né? O efeito da respiração. Então vai estar mais... É um efeito calmante, né? O indivíduo ele vai estar mais calmo, vamos dizer assim. Tanto é que os efeitos colaterais tá quanto essa depressão cardiovascular. Em doses maiores, né, em dose tóxica, a gente pode ter a contratilidade do miocárdio e o tônus vascular de maneira bastante deprimida, certo? E aí vai gerar efeitos, né, centrais e também efeitos periféricos. Outro efeito colateral é a dependência, principalmente esses fármacos que tiver uma meia-vida mais curta, eles vão ter esses sinais de abstinência. Os mais longos, a literatura traz que é um pouco mais difícil, principalmente porque vai usar menos. Né? Ele relata um exemplo do triazolam, que ele é utilizado, ele tem meia-vida de 4 horas, então ele é usado 6 vezes ao dia, ele vai ter uma dependência muito grande, principalmente se o tratamento for prolongado. Então é basicamente isso sobre os anticonvulsivantes, certo? Eu trouxe os principais e agora eu vou falar sobre os antidepressivos, certo? Quanto aos antidepressivos, a gente vai ter que é um fármaco bastante utilizado. A característica é o controle da depressão, o efeito principal dele, certo? Então ele é bastante utilizado na medicina. Salvo engano, é o terceiro fármaco mais utilizado nos Estados Unidos. Ele vai ser dividido em algumas classes que eu vou trazer agora. Se não me engano, 5 classes que vão estar divididos, e eu vou trazer o mecanismo da ação deles, certo? E em relação às situações, ele pode atuar em diversas situações, diversos transtornos, não apenas a depressão, a gente vai ter transtorno de ansiedade, transtorno do autismo, mas também vai ser utilizado em algumas dores crônicas, fibromialgia, algumas cefaleias. Então, a utilização é bastante ampla, certo? Mas eu vou trazer um pouco da depressão, que é o foco, né, desse fármaco, né, que é o foco o tratamento da depressão. E o que é a depressão? Segundo o CID-10, ele é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a um sentimento de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como o distúrbio do sono e do apetite, certo? Então, eu trouxe aqui alguns fatores. Esse transtorno da depressão, ele vai ter diversos fatores, como os fatores genéticos, fatores sociais, fatores econômicos e fatores culturais, mas eu vou dar um foco maior hoje nesses fatores biológicos, porque é a partir dele, né, que os antidepressivos que vão ter sua ação, certo? Então, eu trouxe essa imagem que eu achei na internet, eu achei legal para demonstrar. Aqui a gente vai ter uma comunicação entre neurônios de maneira normal, certo? A gente vai ter a recaptação, né? Alguns neurônios eles vão se liberar na fenda sináptica, quando tiver demais eles vão ser recaptados, beleza? E aqui a gente tem a depressão, né? A teoria fisiopatológica, né? Ela fala que a depressão ela tem como característica a desregulação do neurotransmissor.
Então, como a gente pode perceber, a gente tem muito menos neurotransmissor aqui do que aqui nessa região que está normal, certo? E, e basicamente vai ser a desregulação desses três neurotransmissores, que é a norepinefrina, a serotonina e também a dopamina. E a partir disso, né, os fármacos vão tentar ampliar esses neurotransmissores nessa, nessa região aqui, né, de modo com que mais neurotransmissores fiquem aqui nessa fenda sináptica e a comunicação ela tende a ser mais efetiva. Mas mais para frente eu trago o mecanismo da ação. Vou trazer um pouco em relação à farmacocinética desses fármacos, né, a farmacocinética de maneira geral. Depois eu vou trazer os principais grupos desse fármaco. Quanto à absorção, ele vai ter a administração, né, amplamente, a maioria vai ser oral, vai ter uma rápida absorção. Em relação à distribuição, ela se liga altamente às proteínas plasmáticas e o metabolismo, a maioria vai sofrer a metabolização hepática. Quanto à excreção, se os metabólitos inativados, né, pelo fígado, vai ter a excreção renal. Então, trazendo um pouco mais para esse mecanismo de ação, aqui a gente tem essa figura também do Katsumi, que ele traz sobre o neurotransmissor serotonina e o norepinefrina. Então, vou mostrar um pouco do caminho desses dois neurotransmissores. A serotonina, ela vai ser produzida a partir desse triptofano aqui, né, através dessa conversão dessa enzima triptofano hidroxilase. Ela é convertida em serotonina, é guardada aqui na vesícula, certo? É guardada. Aí vai precisar, né, o neurônio precisar receber o estímulo elétrico a partir das aberturas dos canais iônicos. Quando ter essa estimulação elétrica, a gente vai ter a liberação desses neurotransmissores. Então, os neurotransmissores vão ficar aqui nessa fenda sináptica, certo? E a gente vai ter os receptores, chamados receptores de serotonina, que vão perceber, por algum motivo, que está a mais. Olha, tem muita serotonina aqui nessa fenda sináptica. Vamos recaptar algumas. E aí tem essa proteína aqui, que é a SERT, certo? Que ela vai recaptar essa serotonina e colocar para dentro novamente. Aqui do outro lado a gente tem a norepinefrina, e é basicamente a mesma coisa, só muda o nome, né? Aqui a norepinefrina vem a partir da tiroxina, é convertida nessa vesícula, é liberada a partir da estimulação elétrica, vai ficar aqui, a gente vai ter os receptores adrenérgicos, que vão estar aqui, perceber o que está demais, recapita através dessa proteína agora chamada NET, coloca para dentro, beleza? Então o que é que a gente vai ter? O que é que a gente tem na depressão? Que essa comunicação, ela tá pouca, né? Por conta de quê? Porque os neurotransmissores vão estar baixos aqui. Então, os antidepressivos vão tentar elevar esses neurotransmissores na fenda sináptica e vai se dar por alguns mecanismos que eu vou falar agora, que é a inibição desses canais, dessas proteínas transportadoras, porque se a gente tapa aqui essas proteínas, esses neurotransmissores, eles não vão voltar, eles vão ficar presos aqui nessa fenda sináptica. Se fica preso aqui, se não entra, a gente vai ter mais aqui. Então essa comunicação ela vai ser mais rápida, certo? E também esses receptores, né, que é eles que detectam que tem demais aqui. Se a gente bloqueia esses receptores aqui, eles não vão perceber que tem que botar para dentro esses neurotransmissores, entendeu? Então, alguns eles vão ser seletivos apenas para a serotonina, alguns fármacos eles vão ser seletivos para inibir apenas a SERT, alguns outros vão ser seletivos para inibir tanto a SERT quanto a NET, inibir os dois, certo? Alguns outros fármacos vão ter a ação de inibir esses receptores, e é basicamente isso que eu vou trazer agora, certo? É os chamados grupos, né? É dividido em alguns grupos. Então a gente vai ter o primeiro, que é os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Ele bloqueia, ele inibe apenas essa SERT, né? Essa proteína recaptura SERT. A gente vai ter os inibidores da recaptação da serotonina e norepinefrina. Ele vai inibir a SERT e a NET.
Porém, a gente tem dentro desse grupo um subgrupo, que são chamados de seletivos, porque eles vão inibir apenas esses dois, e os tricíclicos. Os tricíclicos, eles vão inibir esses dois, mais outros diversos receptores outros neurotransmissores. Eu vou abordar um pouco mais para frente também. Os moduladores dos receptores 5-HT2, que são esses receptores aqui, que vão detectar que tem neurotransmissor demais nessa fenda sináptica. Os antidepressivos tetracíclicos e unicíclicos, que eles basicamente são um grupo que foram criados para alguns fármacos que não se encaixaram nesse grupo, né? Alguns desses fármacos vão ter uma ação desconhecida ainda, então criar esse grupo aqui, que basicamente só vou trazer alguns fármacos. E os inibidores da monoaminoxidase, esse aqui vai ser um caso à parte, que eu vou trazer também mais à frente. Então, eu vou começar falando sobre os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Ela tem essa sigla ISRS. Eles são os fármacos mais utilizados. Então, eu trouxe aqui os principais nomes, que é a fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina, fluvoxamina, certo? Eles são os principais fármacos utilizados para o controle da depressão. Ele é o tratamento de primeira linha. E ele vai ser o mais utilizado porque o custo dele é barato. Barato não, é o mais barato, né? Principalmente porque eles vão ter genéricos. Ele tem eles são mais seguros quanto à superdosagem. Em doses mais altas eles vão ser relativamente seguros. Ele vai ter também uma facilidade do uso, né? A administração ela vai ser oral, certo? O mecanismo de ação é inibir o transportador da serotonina, como eu falei, a SERT, a proteína SERT. Inibe a serotonina, de modo que apenas a serotonina, apenas não, né? A serotonina ela fique mais evidente na fenda sináptica. A farmacocinética é basicamente aquela que eu abordei, né? Administração oral, metabolismo hepático, eliminação renal. Quanto à meia-vida, ela vai ter uma meia-vida aí de cerca de 15 a 36 horas, certo? O que vai dar seu uso diário, né? Seu uso diariamente. Exceto essa fluoxetina, que ela tem uma meia-vida mais longa, uma meia-vida de cerca de 7 a 15 dias. Então acaba que na prática ela já não é tão utilizada clinicamente. A preferência maior é pelos outros. Quanto ao uso clínico, a gente vai ter uso para depressão maior, uma depressão, casos mais graves, mas também casos mais leves, o toque, transtorno da ansiedade, transtorno pós-traumático, transtorno de pânico, bulimia. Então, é uma utilização bastante variada, né? Porque eles são mais utilizados, mais seguros. Porém, ele tem alguns efeitos colaterais, né, que pode causar, principalmente em doses mais elevadas, que é a irritabilidade, náusea, vômito, fezes, amolecida, insônia e disfunção sexual. Eu esqueci de falar também que o uso clínico dos antidepressivos, de maneira geral, ele tem uma resposta tardia. Né? A gente vai ter uma resposta aí de cerca de 2 a 4 semanas para essa resposta terapêutica começar a se iniciar. Né? Então, até por isso, muitos acabam abandonando o tratamento já de início, né? Porque acha que não está funcionando. Mas, geralmente, né, a resposta lá vai ser tardia, realmente. E é isso. Quanto às interações, as interações farmacológicas, vai ser quanto a alguns fármacos que vão inibir o citocromo P450, certo? Então, pode acabar tendo uma má ação, né? Uma ação ineficiente da ação desse fármaco da ISRS, beleza? Um exemplo dos inibidores do citocromo P450 é o paracetamol, certo? O outro grupo tá quanto os inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina. Como eu falei, vai ter um subgrupo dentro desse grupo, que são os seletivos apenas para serotonina e norepinefrina. Eles também são chamados de duais. E vão ter os antidepressivos tricíclicos,
que além da serotonina, né, e da norepinefrina, eles vão acabar bloqueando alguns receptores serotoninérgicos, estaminérgicos, adrenérgicos, muscarínicos. Então ele vai ser amplamente variados que vão ter diversos efeitos colaterais que não é ideal, né? Que o fármaco não seria o ideal para a utilização no fármaco. Então a utilização dele vai ser bem baixa. Então falando primeiro desse subgrupo, que é apenas seletivo para a recaptação da serotonina e norepinefrina, ele tem essa sigla, que é ISRNS, certo? Além da serotonina e da norepinefrina, ele acaba também recaptando, inibindo a recaptação um pouco também da dopamina, certo? Então não é apenas esses dois, mas a dopamina também acaba inibindo essa recaptação. Quanto os fármacos mais conhecidos, a gente tem esse, certo? A venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, levomilnaciprana, milnaciprana. Quanto ao mecanismo de ação, é isso que eu abordei, vai inibir, né, o transportador da serotonina, que é a SERT, e o da norepinefrina, que é a NET. Né? Ele vai se ligar, permitindo com que esses neurotransmissores não sejam recaptados. Então, por inibir a recaptação tanto da serotonina e da norepinefrina, a gente vai ter que a ação dele vai ser mais forte, né? Vai ter um potencial maior de ação antidepressivo por conta de, além de deixar a serotonina a mais, né, na fenda sináptica, também vai deixar a norepinefrina. Quanto à farmacocinética, é aquela que eu abordei inicialmente, né? Administração preferência oral, metabolismo hepático, excreção renal, e a meia-vida dela vai ser cerca aí de 15 a 21 horas. Quanto ao uso clínico, vai ser a depressão, ansiedade, e vai ter característica também a fibromialgia, tratamento da fibromialgia. Também o controle da dor neuropática. Quanto aos efeitos colaterais deles, são bastante parecidos com os inibidores seletivos apenas para a serotonina, náusea, insônia, disfunção sexual, mas tem esse a mais que é poder elevar a pressão arterial sistólica, principalmente em doses um pouco maiores. É isso. E o outro grupo é o antidepressivo tricíclico. Como eu abordei, ele vai inibir a recaptação da serotonina, da noradrenalina, porém também vai inibir a recaptação de alguns outros neurotransmissores também. Então, alguns fármacos aqui, que é imipramina, clomipramina, amitriptilina, nortriptilina, inibe a recaptação inibição dos receptores de recaptação, né? A meia-vida vai ser bastante variável, vai ser de 3 a 60 horas, vai se dar bastante variado. Quanto a esse uso clínico, né, aprofundar um pouco mais sobre esse mecanismo de ação, como eu falei, ele bloqueia a recaptação da serotonina, da noradrenalina, ele bloqueia também receptores serotoninérgicos, receptores adrenérgicos, receptores histaminérgicos, receptores muscarínicos. Então, assim, ele basicamente sai bloqueando todos os receptores. E isso acaba tendo diversos efeitos colaterais. E então acaba que a utilização dele é muito baixa, muito baixo. Né? Quanto ao uso clínico, vai ser utilizado apenas em depressões graves ou depressões resistentes. Os efeitos colaterais eles vão ser bastantes. Né? A gente vai ter hipotensão postural, a gente pode ter sedação, a gente pode ter a alteração cardiovascular, convulsões, certo? A gente pode ter disfunção sexual, né? E eu destaquei aqui algumas contraindicações, que vai ser contra a gravidez, principalmente por conta dessa alteração cardiovascular. A gente geralmente vai ter o aumento da pressão arterial,
da hipertensão arterial. Então, idosos também é contraindicado, muito por conta dessa hipertensão arterial, né, também por conta da sedação, e porque também vai existir uma síndrome, a chamada síndrome anticolinérgica central, que vai gerar algumas alterações do nível de consciência, né, algumas alucinações, agitação, delírio, então também é contraindicada. E em caso de problema cardíaco, né, muito por conta da elevação da hipertensão arterial. O outro grupo é os moduladores dos receptores 5-HT2, que são aqueles receptores que vão identificar que tem neurotransmissores demais na fenda sináptica, a partir dela vai mandar os sinais para as proteínas que vão recaptar. Então, se a gente está inibindo esses receptores, a gente vai ter, né, vai acabar diretamente inibindo a recaptação também. Os fármacos, a gente tem a trazodona, a nefazodona. O mecanismo de ação é basicamente esse que eu relatei, né? Ele é um potente antagonista, ele se liga a esses receptores de modo com que eles não funcionem, né? Eles sejam inativados. Quanto à meia-vida, vai ser cerca de 6 a 8 horas. A farmacocinética vai ser a geral, né, que eu tinha abordado anteriormente. O uso clínico dele é depressão e também pode ser utilizado como agente hipnótico. Quanto aos efeitos colaterais, a gente pode ter náusea, anorexia e também frigidez. Eles não são fármacos tanto prescritos, porque ele tem uma certa hepatotoxicidade, certo? Salvo engano, essa nefazodona, ela é tarja preta porque tem uma certa hepatotoxicidade, tem alguns casos letais de insuficiência hepática, então acaba que esse grupo também não é tão utilizado, certo? A contraindicação são menores de 18 anos, a gente vai ter crianças e adolescentes, isso não é tão ideal porque ele geralmente tende a ficar agressivo, principalmente no início do tratamento. Esse grupo aqui é o grupo que eu tinha abordado, né, anteriormente, que é o tetracíclicos e unicíclicos. Eles são um grupo que simplesmente jogaram alguns medicamentos para cá porque não se sabem o mecanismo de ação exatamente dele, né? Então a gente vai ter esses simples aqui, certo? O mecanismo de ação vai ser variado, muitos deles vão ser desconhecidos. Aí simplesmente criaram esse grupo aqui para diferenciar dos demais, certo? Então o uso clínico dele, ele basicamente não é prescrito na prática atual, porque não se sabe os efeitos colaterais exatamente, não se tem um mecanismo de ação exato. Então, mas é um grupo, né? Então eu destaquei aqui também. O outro grupo são os inibidores da monoaminoxidase, que eles têm essa sigla aqui que é chamada de MAOS. A gente vai ter apenas um fármaco comerciado aqui no Brasil, que é esse tranilcipromina. E o mecanismo de ação, como é que vai se dar? Eles são inibidores irreversíveis da enzima MAO. Eles são inibidores da monoaminoxidase. E o que é essa enzima monoaminoxidase? Essa enzima é uma enzima mitocondrial. Ela é encontrada em alguns tecidos neuronais, mas também em alguns tecidos não neuronais. E a função dessa enzima monoaminoxidase é degradar neurotransmissor. E o que a gente não quer aqui é que essa quantidade de neurotransmissor cai. A gente quer, aqui no caso do tratamento da depressão, o aumento desse neurotransmissor. Então a gente inibe essa enzima, são fármacos do grupo inibidor da monoaminoxidase, vai inibir essa enzima, certo? De modo com que a concentração dos neurotransmissores se mantenham sempre alto. Em relação às contraindicações, essa enzima MAO, né, essa enzima MAO, ela também degrada uma proteína chamada, degrada não, ela catalisa uma ação para degradação da proteína tiramina. E a gente vai ter muitos alimentos que contêm a tiramina, como alimentos, esqueci o nome exatamente, alimentos fermentados,
A gente vai ter vinho, queijo, cerveja, cafeína, que vai conter essa tiramina, certo? E por que ele é contraindicado? Porque como essa enzima MAO, ela, ela a catalisação para a degradação da tiramina, se a gente tem a inibição dessa enzima, a gente vai ter que essa proteína ela vai se elevar no nosso corpo, ela vai se elevar na corrente sanguínea. E essa proteína ela acaba induzindo a liberação de catecolaminas, como a dopamina, a adrenalina, a norepinefrina, e isso vai acabar gerando, é, podendo acontecer aquela crise hipertensiva, risco de crise hipertensiva grave, porque vai se elevar né, a hipertensão arterial, né, vai ter um aumento da hipertensão, certo? Por conta dessa concentração de tiramina que não foi degradada, que não foi catalisada pela enzima MAO. E também alguns fármacos não vão se dar bem com esses inibidores. Como a gente tem qualquer outro fármaco que contém adrenalina, né, qualquer outro fármaco que seja estimulante do sistema nervoso central, os próprios outros antidepressivos, os que eu falei, né, os tricíclicos, os inibidores seletivos da serotonina. Então, eles vão ter muita contraindicação. A morfina também não pode ser prescrita juntamente com esses inibidores. Então, tem muita contraindicação, principalmente por conta dessa proteína nas alimentações aqui. Acaba que também não é tão utilizado, né? Mas o uso clínico, basicamente, vai ser a depressão. Quanto aos efeitos colaterais, eu já acabei abordando um pouco, né? Geralmente tem essa elevação da pressão diastólica, pode gerar a crise hipertensiva aguda grave, né? Principalmente pela alimentação, né, desses alimentos contendo tiramina. E aqui, basicamente, né, a tabela, né, da. Com a outra. Então, o mecanismo de ação deles também, ele é bastante diferente. E nem todos os mecanismos de ação deles foram totalmente compreendidos até agora. O que se sabe é o quê? Que a gente tem basicamente dois grupos de relaxantes. A gente vai ter aquele grupo que tem uma ação periférica, ou seja, ele vai agir ali na placa motora, os quais eu não vou abordar aqui, porque esses aqui vão ser justamente aqueles Rocurone, Vancurone, que já foram abordados em outra sessão, e os de ação central, que no caso eles vão agir, que é o intuito aqui do que a gente quer, no controle modulatório da dor. Seja eles resolvendo contraturas, ou até mesmo alguma questão de contração por meio de, como é que eu posso dizer, de alguma paralisia cerebral, ou até mesmo por causa de um mau jeito, enfim. Mas afinal de contas, quem são eles, né? O primeiro aqui são vários, são muitos, muitos mesmo, então eu escolhi alguns. O primeiro que eu escolhi para falar aqui é o diazepam, que o próprio Luiz já falou bastante dele, né? E que ele possui uma dose meio relaxante, que essa dose é justamente a dose que vai causar a sedação. E como o Luiz falou, ele é uma droga que pode causar, né, a dependência, o abuso. E também ele vai ser uma droga que a dose máxima não poderá exceder os 30 miligramas por dia. E no caso da apresentação dele, né, as doses vão ser entre 2 e 10 miligramas, tomados de 3 a 4 vezes por dia, para se obter o efeito mil relaxante, né, que é o efeito que a gente quer. Vale ressaltar que esse medicamento ele não é interessante para ser usado em gestantes,
nem em crianças com idade menor que 6 anos. E que ele, né, é interessante para resolver tanto questões de espasmo muscular de origem central ou de origem periférica. Aí vem outro aqui, a tizanidina, que seu mecanismo de ação não é totalmente compreendido. O que se sabe é que ele vai reduzir, né, a liberação dos neurotransmissores excitatórios, no caso o glutamato, o aspartato, e também ele vai reduzir a produção da substância P, que a gente sabe que essa substância P está ali agindo na questão da gênese da dor, né? Ele é um fármaco interessante porque a ação dele, né, é uma ação rápida e ele é de curta duração. A meia-vida dele é bem curta, eu esqueci de falar, a meia-vida do diazepam já é um pouco mais alta. Ele vai possuir uma afinidade por receptores alfa-2 adrenérgicos, ou seja, aquelas pessoas que têm doenças como DPLC, asma, insuficiência respiratória, esse é um medicamento que não é indicado. Eu esqueci de falar, ele é um medicamento que tem como é que posso dizer, uma estrutura semelhante à da clonidina, então ele vai ter também os mesmos colaterais da clonidina, porém, os colaterais dele são um pouco mais brandos. O que é que eu ia falar mesmo? Ele, né, ele vai ser como é que eu posso falar? Um medicamento que vai agir ali naqueles interneurônios da medula, né? Então, eles são importantes para tratar aqueles reflexos que provocam espasmos. E ele também é um medicamento que é bastante interessante no tratamento de esclerose, da nevralgia do trigêmeo, também da própria fibromialgia, enfim. A ciclobenzaprina, ela é uma droga que ela é semelhante aos antidepressivos tricíclicos. Ela vai ter também aqueles efeitos de sedação. O mecanismo de ação dela não se entende bem ainda. O que se sabe é que ela vai inibir ali a excitação daqueles aqueles alfa-motoneurônios. E ele vai inibir também a recaptação de norepinefrina lá no locus cerúleus. Por conta disso, né, ele vai propiciar aquele relaxamento ali da musculatura. Esse é um medicamento que ele tem alguns poréns. Um desses poréns é justamente que ele não pode ser usado junto com os inibidores da monoaminoxidase. Por quê? Se a pessoa fizer uso desses dois medicamentos juntos, pode ser que a pessoa venha a ter crises convulsivas tão forte que há um risco de morte. É tanto que o que a literatura traz, o tratado de Dor, ele vai trazer que para a pessoa fazer uso da ciclobenzapina, no caso uma pessoa que já fazia uso da Imal, essa pessoa tem que cessar o uso cerca de 14 dias antes para poder começar o uso da ciclobenzapina, que é para não ter esse problema. No caso aí eu botei, né, a farmacocinética, só um pouquinho do metal da excreção, porque quase todos que eu falei, que eu vou falar aqui, são por meio de via oral. No caso, ele vai ter o metabolismo hepático, né, excreção renal. E outra coisa importante dele também, esse medicamento, no caso do tratamento para dor, ele é um poupador de opioide. Ele pode ser usado como um adjuvante no tratamento para dor junto com a codeína, com a diridocodeína e com a hidrocodona. Para quem assiste House, é o famoso Vicodin. Baclofeno. O baclofeno, né, ele vai ser um agonista GABA específico, ou seja, ele vai agir com uma função inibitória, né? E o que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar o influxo de íons potássio para dentro da célula. A gente sabe o que? Se a gente aumenta o influxo de potássio, a gente vai ter o quê? Uma célula hiperpolarizada. Uma célula hiperpolarizada, ela não vai secretar os neurotransmissores e assim a gente não vai ter a condução do pulso, né?
ou seja, vai propiciar um relaxamento. Outra coisa também, ela vai reduzir a produção da substância P. Como eu já falei, a substância P, né, a gente sabe que ela é envolvida no processo da dor. A ação dela vai ser a nível medular, justamente nos reflexos poli e monossinápticos. Ela é uma droga de ação bem rápida, como vocês podem ver aí, o pico plasmático dela é ali entre cerca de 30 minutos a 3 horas. Outra coisa que eu achei interessante dela, a absorção dela, no caso, a absorção intestinal dela é boa, porque a biodisponibilidade dela é em torno de 70%. A gente sabe que a via oral é uma via que a biodisponibilidade ela é sempre não, quase sempre ela é baixa. Quanto à excreção, ela vai ser excretada pela urina e no caso, ela vai ser cerca de 80% excretada, praticamente inalterada. E é uma droga de meia-vida, né? Em torno de 3 e 5 horas. Orfenadrina. Essa é um antagonista dos receptores H1 dos receptores H1 histamínicos, né? Ela tem ação anticolinérgica nos receptores muscarínicos e ação noradrenérgica e serotoninérgica. Ou seja, todos aqueles colaterais por mecanismo que agem nesses receptores muscarínicos, a gente vai ter aqui. Ela vai reduzir, no caso, né, o recrutamento das fibras, ou seja, logo se você recruta menos fibras numa determinada crise, você vai ter um relaxamento aí, né? Ela vai ser uma droga de metabolismo hepático, de excreção renal fecal, no caso 70% e 30% respectivamente. Seu início de ação é rápido também, cerca de 1 hora, e uma meia-vida de 14. No caso da dose, essa droga ela pode ser administrada em doses que vão de 5 até 100 miligramas dia. E nisso a gente vai aumentando essa dose até chegar na dose máxima, em torno de, no caso, aumentando de 4 em 4 dias, até chegar na dose ideal, na dose máxima, no caso. E essa é uma droga que ela tem uma particularidade também. Ela pode ser usada em casos de espasmos de origem periférica. Carisoprodol. Essa é uma droga, né, que tanto o fármaco quanto o metabólito tem atividade meio relaxante. O mecanismo de ação dele não é conhecido. O que se acredita, né, é que ele vai agir ali no tronco e na medula, naqueles reflexos polissinápticos. Outros estudos apontam que ele age como ele vai agir nos receptores ali GABA-A, ou seja, tem uma via inibitória. Ele tem esse colateral que ele pode alterar o estado mental e a capacidade motora, e que também, sendo assim, pessoas que dirigem muito, que precisam que fazem atividades que necessitam de uma coordenação motora considerável, esse medicamento não é para essas pessoas. Outra coisa também é que ele passa a barreira hematocefálica e ele não é indicado para tratamento de dores de origem central. Pronto. E como eles podem ser usados na prática médica? Os miorrelaxantes, eles são analgésicos que a gente vai usar como se fosse não, que a gente vai usar como segunda linha no tratamento da dor. É tanto que a Associação Americana da Dor, ela fala que que o que a gente vai usar primeiro vai ser justamente aqueles analgésicos comuns. No caso, o paracetamol, a dipirona e até os AINES. E outra coisa que a gente pode notar também, se a gente for pegar as formulações desses medicamentos, que a gente encontra na farmácia, Docilax, Tandilax, o Mioflex, o Bezerol, quase todos, a gente não vai ter só o miorrelaxante, a gente vai ter o miorrelaxante associado a um analgésico comum, que no caso é ou a dipirona ou paracetamol, mais um AINE, onde o principal que a gente encontra neles é o ibuprofeno.
Daí vem outros estudos que falam que não se percebe uma diferença grande na efetividade da ação entre o mil relaxante e o anti-inflamatório. Você já tem uma penumbrazinha aí. É meio polêmico, isso até o próprio livro traz. E como eu falei, em quais condições eles seriam efetivos? Eles seriam efetivos como tratamento de segunda linha, no caso, né? Se eu não me engano, não. No tratamento da dor, inclusive, ele vai trazer. Não, minto. Num artigo que eu li da revista de Medicina e Saúde e Família, vai trazer, inclusive, que o único medicamento desses que eu falei que teve uma evidência muito boa no tratamento da dor foi justamente o baclofeno no tratamento da lombalgia. Só que esse efeito foi, tipo, não teve uma grande discrepância se comparado com o efeito de um anti-inflamatório não hormonal. Enfim. O que os autores defendem é isso. Para o tratamento da dor crônica, ele não é muito interessante por conta que muitos deles não podem ser usados por um longo período. Alguns desses que eu falei, por exemplo, a 5-benzaprina só vai poder ser usado por no máximo 3 semanas. Então, o tratamento da dor crônica ele não vai ser muito bom. Ele vai ser justamente usado mais para esse tratamento de dores agudas, tipo contraturas, dores contraturas por mau jeito. Eu, por exemplo, há muito tempo eu estava jogando bola, fui vendo a bola passando assim, peguei um torcicolo em um caso desse. Peguei não, fiz um caso de torcicolo. Ou até mesmo espasmo por conta de convulsões, enfim. Pronto. Agora vou falar sobre os canabinoides, que é outro tipo de outra substância, né, que pode ser usada como um analgésico não opioide. E aqui tem uma complicação justamente por conta do preconceito. Então, os estudos, quando a gente vai procurar, eles são bem incipientes. A metodologia não é tão rigorosa. Então, esses estudos ficam meio que desacreditados. Mas o que se sabe é que na prática clínica os pacientes relatam que esses canabinoides eles funcionam. Enfim, quem são os canabinoides? Antigamente se dizia que o canabinoide era aquele composto que era derivado da cannabis sativa. Só que com a descoberta dos canabinoides endógenos, que a gente também produz, essa classificação não ficou só para os fitocannabinoides, ficou também para os canabinoides produzidos por nós, animais. Então, o canabinoide o que é? Ele vai ser todo aquele composto que vai interagir com o receptor canabinoide. Aqui eu botei até algumas estruturas, né, moleculares de algum. Dois desses aqui são endocannabinoides, no caso, canabinoides produzidos por nós mesmos, no caso, anandamida e o 2-araquinol-glicerol. Araquidonóio glicerol. E o delta-9-tetraidrocannabinol, que é o famoso THC. Tem o CDB também, que é outro famoso. Enfim, esses receptores canabinoides. Os receptores canabinoides, né, identificados são dois. A gente vai ter o receptor CB1 e o receptor CB2. Esses receptores CB1 eles são um dos vários receptores daquela família gigante de receptores acoplados à proteína G, que eles vão agir, né, justamente por meio da abertura desses de canais iônicos. Aqueles receptores, no caso, você vai ter lá a estimulação da adenilciclase, que vai inibir a produção do AMP-CIP, que vai fazer a abertura de canais de cálcio, que vai abrir também os canais de potássio, que vai hiperpolarizar a célula, enfim. Eles têm uma particularidade, eles são abundantes. Como assim? Eles são encontrados praticamente em todo o nosso corpo. No cérebro, nos pulmões, no coração, estômago, intestino. São encontrados em todos os lugares. E o CB2, eles são semelhantes, entretanto, eles não têm aquelas alterações de canais iônicos. E a distribuição deles é um pouquinho menor.
eles estão principalmente justamente naqueles tecidos linfóides, ou seja, eles vão estar presentes na amígdala, no baço, no timo, eles estão bastante relacionados com o sistema imune. É tanto que um dos estudos que eu vi mostra que os canabinoides, né, quando estimulam esse receptor, eles produzem uma resposta antiviral relativamente boa. Isso é importante para a questão imune. Tanto que tem muitos estão desenvolvendo estudos, né, em cima deles. Ponto. E como eles são sintetizados? Ponto. Se a gente tem eles vem de algum lugar, né? Eles são sintetizados justamente a partir de fosfolipídios que estão presentes ali nas membranas dos neurônios ou pré e pós-sinápticos, onde esses fosfolipídios vão interagir com algumas como é o nome? Enzimas que vão basicamente conjugar, né? É uma molécula no caso será uma molécula do diacilglicerol com outra molécula do ácido araquidônico e vai formar esses canabinoides. Uma coisa que é interessante, o canabinoide, ele não age como se fosse, vamos falar assim, como se fosse um hormônio. Ele não é armazenado em vesícula nem nada. Ele é uma substância que nosso corpo ele vai produzir por demanda. Ele vai ser produzido ali, naquele tecido, usado ali mesmo, e vai ser degradado ali mesmo. É tanto que tem estudos que mostram, por exemplo, em ratos, quando se faz uma estimulação de uma dor central, vê-se que produz bastante receptor CB1 ali nos nervos. E aí, daí se tem uma ideia que eles realmente agem na questão da condução da dor. Como agem? Os mecanismos de ação deles são bastante, como é que posso dizer? São complicados, eles não são totalmente elucidados ainda. O que se sabe justamente isso, que por conta desses receptores, principalmente o CB1, estarem presentes em todo o nosso corpo e sendo e podem algumas respostas. Uma que é muito interessante na questão da condução da dor é que quando estimulado esses receptores, eles estimulam também receptores opioides do tipo kappa e do tipo delta. E em concomitância, em doses relativamente baixas, eles estimulam até o próprio receptor MIB. É tanto que tem estudos que mostram que a naloxona ela consegue inibir até esse efeito do canabinoide, mas não se entende o porquê ainda, né? Então, o mecanismo de ação deles ainda é meio que uma penumbra. Então, né? Quanto à classificação, o que é canabinético, o que é canabimético, o que é canabinoide. O canabinético vai ser justamente tudo aquilo que interage com o receptor. Ou seja, tanto o nosso anandamida, o THC, o CBD, enfim. E também, além disso, o canabinético também serão aquelas como é que posso dizer? As proteínas carregadoras dos canabinoides. Eu acabei esquecendo de falar que se eles são produzidos, são levados por alguém. Essas proteínas elas também são consideradas porque elas também interferem na ação dos receptores. Como? Se eu paro de produzir, ela não tem ninguém que leve o canabinoide por receptor, então ele não funciona. O canabimético vai ser justamente todo aquele composto que é agonista do receptor. E o canabinoide, como eu já falei, vai ser justamente todo aquele composto que vai se ligar ao receptor canabinoide. Sua farmacocinética. Quanto à absorção, o canabinoide ele é bem, como é que posso dizer, democrático em termos da sua absorção, que ele pode ser absorvido tanto por via inalatória, né, o famoso cigarro, ou até mesmo como é que chama? Os vaporizadores, enfim. Ele também pode ser absorvido por via oral, em soluções oleosas, só que essa via oral, ela
a depender de como de como seja a absorção da pessoa, essa via oral pode fazer uma concentração plasmática muito alta. E aí pode vir, no caso, para fins terapêuticos, tipo, alguns efeitos que não sejam tão desejados, né? Principalmente no caso, a euforia, enfim. O metabolismo, ele vai ser metabolizado pelo fígado e a excreção vai se dar justamente por meio da urina e das fezes. Sua ação analgésica. Com relação à dor aguda, os estudos ainda são pobres e também contraditórios. Por quê? Tem estudo que diz que a ação dos canabinoides consegue ser tão boa ou potente, até tão quanto os opioides são. Já tem outros estudos que trazem que o uso dos canabinoides provocou até uma hiperalgesia na pessoa. Então, para a questão de tratamento de dor aguda, eles não são tão bons. O tratado de dor traz, inclusive, um estudo que fala que, no caso da dor aguda, eles só seriam bons naquela dor aguda que tem relação com câncer, entendeu? Então, só nesse caso, mas nos outros, ele não seria tão efetivo. Com relação à dor crônica, né? Os estudos pré-clínico e clínico, eles vão apontar justamente que eles têm um papel importante e bom nessa questão da dor, principalmente na dor de origem central. Ela é uma dores também provocadas por doenças como esclerose, o próprio câncer. No câncer, ele ainda tem um efeito interessante, que por conta da quimioterapia, os pacientes costumam ter muita náusea, vômito e a perda do apetite. Os canabinoides, eles costumam ser estimuladores de apetite, a famosa larica, e também eles também têm um efeito antiemético, muito importante. Também da AIDS também, não sei se eu já falei. Enfim. São encontrados no Brasil legalmente? Hoje são. Esse ano, não lembro agora se foi em junho ou se foi em outubro, a Anvisa liberou a comercialização de canabinoides produzidos aqui no Brasil mesmo. Eu coloquei até a caixa de um aí que é vendido aqui. Nessas concentrações de 20, 50 e 200 miligramas. Essa formulação que está sendo vendida aqui é uma formulação que ela ainda está em estudo. E esse estudo está sendo conduzido justamente pela USP, em parceria com um laboratório que eu não quis botar aqui porque para não fazer propaganda, né? E você pode também fazer a importação, né? Agora, sim, a Anvisa, ela só aprova esse tratamento se a pessoa já tiver tentado de tudo. É tanto que no texto ela vai falar, inclusive, que a responsabilidade é totalmente do médico, da prescrição. E que o médico deve informar o paciente o que é que ele está tomando, de onde é que vem, porque a gente sabe, né? Tem muito preconceito aí, envolvido com esses produtos de origem do cânhamo, né? Da cannabis. E no caso desses medicamentos, a prescrição dele vai ser justamente com aquela receita de classe B, não é a receita azul. E acho que é isso só. Aí estão minhas referências. Alguma pergunta? Valeu, gente. Tolerância, como assim tu fala? Eu Rapaz, eu não vi não, velho. Tipo assim, os antidepressivos, de maneira geral,
eles começam inicialmente com dose baixa, ele vai ter uma ação tardia, assim, o tratamento, mas ele vai ter, inicialmente, começa com dose baixa, mas depois vai aumentando, né, para o ideal, mas essa pergunta que tu falou, não vi nada sobre não, velho. Foi sobre os benzodiazepínicos, pô. Eu posso responder? Pode, Fala, pode. cara. Quando eu estava estudando os mil relaxantes, ele fala que tem esse risco de desenvolver tolerância e até de desenvolver a adição, no caso do paciente que ele toma mais, não sei o quê. Eu vi que tinha esse risco aí. Massa. Não, tu queria saber Até isso aí. também, até também, tipo, porque eles são usados também para a questão de dormir, né? Como hipnótico. Tem muita gente que só desliga, fala assim, que desliga, só desliga tomando alguma coisa. Eu vi que tem isso também. Enfim. Massa, valeu, Tovinho. Valeu, Luizinho. Jogaram duro. Mais alguma coisa? Então tá, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite, galera. Até Boa noite. mais.